Hum. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula poderosa que vamos começar. Quero desejar uma boa noite, uma noite abençoada para vocês. Hoje nós vamos falar sobre gestão e automação na era digital. Gestão e automação na era digital. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos criar desafios e trazer oportunidades. Eu coloquei nessa noite esse tema que nós estamos entrando numa era tão poderosa, que a automação ela vai dominar todas as áreas profissionais, todas, sem exceção nenhuma. A automação ela vai fazer com que você realmente observe para dentro de você, se você não tiver habilidades, características, seja treinado de forma tão grandiosa que você vai ser ultrapassado. Por isso, nós vamos trazer esse tema hoje. Você vai ter desafios, e se você superar esses desafios, você vai gerar oportunidades grandiosas na sua vida. Mas lembre-se, você tem que ter gestão, que é o primeiro passo, e conhecer muito bem a automação, que a automação é nada mais, nada menos do que a informática sendo aplicada dentro das profissões. Automação. Então, nós vivemos hoje numa era abençoada, que nós chamamos era digital. A era digital, ela veio, sabe para quê? Para acelerar os processos. Por exemplo, as empresas que não aderirem à era digital, as empresas que não aderirem à automação, sabe o que vai acontecer? Vão quebrar. Uma das maiores empresas do mundo, sabe qual era? Ela ficava na Índia, ela fazia navios. E cadê essa empresa? Quebrou? Muitas empresas elas deixaram simplesmente de existir, sabe por quê? Porque elas não tiveram gestão. Além de não ter gestão, elas não tiveram uma evolução, elas não quiseram evoluir. Hoje, as empresas que não evoluírem, elas vão quebrar. Nós estamos vivendo na era digital, e essa era digital, sabe o que ela vai fazer com as coisas? Vai criar e fazer com que tudo fique automático. Por exemplo, muitas pessoas não lembram, mas antigamente, para você comprar um produto no supermercado, que era só um mercado que nós chamávamos de comércio e outros chamavam até de bodega, né? Era um balcão assim bem grande no meio que separava o cliente do proprietário. E você pedia o que queria e ele trazia e você pagava e ia embora. Aí veio o conceito de supermercado, que o próprio cliente vai na prateleira, escolhe o produto, ele mesmo leva até o caixa e o caixa vai cobrar o valor. Só que antes era somado na calculadora. E o que aconteceu? Com a informática, com um código computacional, uma pessoa criou um aplicativo, e esse aplicativo, ele permite o quê? Que ele some todos os produtos. Então, a pessoa vai passando o produto na maquinazinha, ele vai somando, vai somando. No final, ele mostra o resultado, o valor final, a pessoa pergunta se é Pix, cartão ou algo do tipo, e o que acontece? Você simplesmente paga. Então, o que acontece? Isso é automação. A automação aplicada dentro do supermercado. E o que aconteceu? Acelerou os processos. Ficou mais rápido o processo. Então a automação faz isso. Antigamente no hospital tinha que preencher uma ficha e esperar ser chamado. Hoje não, você chega lá, dá seus dados, o cartão do SUS, seus dados já estão lá, já localiza e você já aparece seu nome lá na televisão, você bota uma pulseira e é chamado. Automação. Logo, logo, as máquinas, elas vão fazer muitos trabalhos humanos, elas já fazem, né? Já fazem. Antigamente precisava de não sei quantos mil escravos, 1.000 pessoas para mover um navio. Aí criaram um motor que o navio move sozinho. Coloca só o combustível, ele move sozinho. A automação vai ser isso. Antigamente precisava de não sei quantas pessoas para fazer um carro. Hoje um robô faz um carro sozinho. Ele monta o carro, ele pinta o carro e fica excepcional. Entende? Então a automação é isso.
Só o que que acontece? É para se assustar? Sim, é para se assustar, porque muitas profissões vão deixar de existir. Preste atenção no que eu estou dizendo. Muitas profissões vão deixar de existir. Já foi lançado, não sei se vocês viram na reportagem, uma loja do McDonald's que simplesmente você chega no carro, faz o pedido, dá a volta e do outro lado já tem o seu produto já está lá. Ah, mas não é novidade, não, já existe isso. Já existe, só que tem pessoas trabalhando dentro e agora não tem mais. É um drive-thru do McDonald's e não tem nenhum funcionário, são só tudo robotizado. E cadê as pessoas? Essa é a pergunta, cadê as pessoas? A automação. Para que você não seja superado pela automação, sabe o que que você vai ter que fazer? Ter gestão. Ter gestão. Primeiro, saber fazer a gestão da sua vida própria, que as pessoas realmente, às vezes, ela nem sabem controlar sua própria vida, controlar sua casa e fazer gestão dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento. E se você não tiver empresa, você tem que fazer gestão dentro da empresa de outra pessoa. Mas já é treinando para você aprender para fazer na sua empresa. Não há sentido algum você passar 5 anos, 10 anos, 20 anos na empresa de alguém. Todo bom empreendedor, todo bom empresário, todo bom líder que tem uma cabeça de líder, não de chefe, ele quer ver o seu funcionário crescer e vai fazer de tudo com que ele cresça dentro da sua empresa, para que ele seja liberado e outra pessoa possa estar no seu lugar. Todo bom líder, ele é treinador de pessoas, ele não é escravo de funcionários. Tem pessoas que querem escravizar o funcionário 100 anos. E isso não é um papel de um líder, isso é um papel de um chefe. Líder é um cara que cresce junto com o funcionário. Lembre, à medida que seu funcionário cresce, a sua empresa cresce. É muito simples disso. Então, deixa eu te falar essa noite. Vamos falar de gestão. Vamos voltar aqui à gestão. Estava só dando um spoiler sobre automação, certo? Vamos começar falando de gestão, depois vamos voltar a falar de automação, tá bom? Gestão, o nome já diz, é você gerir alguma coisa, você controlar com eficácia, com eficiência, com toda a energia. Só que as pessoas confundem fazer gestão com plantão. Hoje, 90% das empresas que existem no mundo, na verdade, elas não são empresas, elas são eu-presas. Ou seja, é o patrão, é o chefe, é o dono do empreendimento preso dentro do ambiente. Se o dono da empresa sair, a empresa morre. Então, essa empresa ela não tem gestão. Ter gestão é ter liberdade. Todo empresário, empreendedor, ele tem que ter liberdade. Para isso que Deus nos criou. O código original, a programação original do ser humano não era nem para trabalhar. Quando Deus criou Adão para quê? Para ele curtir a vida adoidado. Ele só tinha que cuidar do jardim do Éden, só isso, ele não tinha que trabalhar. Mas o Adão, ele errou em não cuidar da sua esposa Eva e erraram e pecaram. E Deus falou: agora do seu suor você vai viver, tem que trabalhar. Então, nós que somos empresários, empreendedores, ou mesmo que não tenha empresa, mas sendo empreendedor dentro da empresa de outra pessoa, porque você tem que ser empreendedor nato, mesmo que você não tenha uma empresa, você tem que ser empreendedor dentro da empresa da outra pessoa, tem que dar o seu melhor, fazer com que aquela empresa cresça como se fosse sua. E você tem que ter um tempo para descansar. Então, quem é bom em gestão começa nessa parte, tendo um tempo para curtir a sua vida adoidado. Assim como nós fomos programados lá no Éden para sermos assim. Então, nós temos que ter essa gestão principal. Então, todo empreendedor que ele trabalha a gestão, ele precisa ter um tempo de desfrute. Sem esse tempo de desfrute, não vem novas ideias, e não vem novos negócios. Todas as novas ideias, os novos negócios, os novos empreendimentos, eles vão chegar na sua cabeça, na sua mente, quando ela não estiver ocupada e preocupada com o trabalho. Simples assim. Por isso que tem um ditado: quem trabalha muito não tem tempo de prosperar. E isso é verdade. Não tem tempo mesmo. Por quê?
porque está com a mente ocupada. E como é que vai ter uma ideia? As ideias só vêm quando você estiver no seu desfrute, porque você está conectado com Deus e as ideias vêm da mente de Deus, da mente de Cristo. A Bíblia nos fala que nada no céu e na terra é novo. Tudo já existe desde a criação do mundo. O que está faltando? Você descobrir isso. E como é que você descobre? Se conectando com Deus. E Deus vai colocar a ideia na sua mente, que a sua mente não é a sua cabeça. A sua mente, ela é uma dimensão, ela vive, é um código que está na alma, é um órgão da alma, e Deus planta a ideia lá, o seu cérebro interpreta e suas mãos colocam em prática. Simples assim. Então, toda vez que você estiver nesse momento de desfrute, de aproveitar a vida adoidado, você vai ter uma ideia surpreendente de um negócio que vai mudar o mundo e vai mudar a sua vida. Então, quem é bom de gestão, quem é empreendedor, precisa pensar dessa forma. Então, eu lhe convido essa noite a pensar dessa forma. Pensar em gestão, controlar a sua vida e controlar onde você está ministrando e trabalhando o seu tempo, as suas horas trabalhadas. Tem que ter gestão. Então, você vai ter que curtir a vida adoidado. Anota no seu caderno aí você que realmente faz as anotações, coloca assim: eu preciso de um tempo para me pensar. E esse tempo de pensar, você tem que estar descansando, aproveitando, fazendo o que você gosta para poder ter uma ideia, ok? Então, você que faz gestão tem que anotar uma outra coisa. Todo bom empreendedor, ele resolve problemas. Alguns problemas eles são resolvidos comprando algo e vendendo, ou você presta um serviço. Por exemplo, a minha empresa tem um segmento que é de manutenção de computadores. Então, os clientes têm um problema no seu computador, que eu chamo isso de dor, e eu resolvo essa dor deles com serviço. Eu vendo meu serviço e arrumo os computadores. Só que tem computador que precisa de peça, então eu tenho que comprar essa peça antes para poder entregar para o cliente. Da mesma forma, um supermercado, por exemplo, que ele coloca todos os produtos na prateleira, ele resolve o problema de alimentação das pessoas. Só que o segredo do empreendedor, do segredo da gestão, ela sabe aonde? Na compra. Toda pessoa que sabe fazer gestão, ela tem que saber comprar. O que é saber comprar? É ter o melhor fornecedor, é ter um fornecedor que entrega rápido, é ter um fornecedor que ele tem o menor preço do mercado com a melhor qualidade, porque não adianta ter preço baixo se o produto não presta. Então, você que é bom em gestão ou quer ser bom em gestão, precisa anotar essa informação. Eu tenho que aprender a comprar melhor. Todo empreendedor, ele tem que ter essa noção para ser um bom gestor nas compras. Porque se ele compra por um preço bom, ele pode vender por um preço melhor para o seu cliente e vai vender mais. E vai até aumentar a sua margem de lucro. Porque ele não vai ficar preocupado para vender o produto. Porque ele comprou num preço bom, então ele já está ganhando na compra. Então, o tempo que o produto passar lá dentro da sua empresa não vai fazer nenhuma diferença, porque ele já comprou bem. Agora ele vai se preocupar depois com calma em vender, mas ele já ganhou na compra, entende? Então, todo bom gestor, ele é bom em compra. Um bom gestor, ele começa a usar a gestão na informática. Qual a importância da informática hoje nos negócios? Toda, porque todo negócio ele tem que ser escalável. Você jamais pode pensar em criar um negócio que não é escalável. O que é um negócio escalável? Um negócio escalável é algo que você pode atingir mais pessoas sem gastar muita energia, sem gastar muito esforço. Por exemplo, eu ministro cursos de informática. Eu tenho alunos dentro de uma sala, mas também nós temos treinamentos que são online. O que é isso? Eu posso vender para o mundo todo. Eu gravo a aula uma vez e eu vendo para todas as pessoas que se interessarem por essa aula, por esse segmento, por essa atuação. Então, isso é escalável. Eu gravo uma vez, eu gastei só aquela energia para gravar e vendo para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Isso é um produto escalável. Então, quem é empreendedor tem que pensar dessa forma. Um produto escalável, que você gasta a mesma energia
para entregar para milhões de pessoas. O escalonável, você tem que criar uma estrutura física para colocar. Imagina você colocar 1 milhão de alunos dentro de uma sala, dentro de uma escola. É quase impossível, entende? É muito ar-condicionado, é muitas pessoas, são muitos professores. Não tem como. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que é empreendedor tem que usar a informática para isso. E esse negócio escalável, ele vai fazer você crescer. Então, o que você vai ter que usar em seu negócio, em seu empreendimento, para ficar melhor o seu contato com os seus clientes? Você precisa usar um aplicativo, um programa chamado CRM. O que é CRM? É um aplicativo, é um programa, é uma automação que vai ajudar você a se organizar quanto seus clientes. Por exemplo, você no CRM você vai cadastrar os seus clientes, vai cadastrar o telefone, vai cadastrar o e-mail, vai cadastrar a data de nascimento. E através do CRM você pode mandar uma mensagem para todos os clientes que aniversariam naquele mês. Você pode, por exemplo, eu que presto serviço com manutenção de computadores, a cada 6 meses eu posso mandar uma mensagem para o cliente dizendo que já está com 6 meses, que ele trouxe o computador, que precisa de uma revisão. Então, você tem um controle da data dos serviços, da data de nascimento, dos contatos do cliente nesse CRM. E assim você vai facilitar o seu contato com o cliente. Não vai precisar você ficar querendo lembrar qual foi a última vez que você atendeu ele, qual foi a última vez que você vendeu algum produto. Porque toda empresa tem que estar focada na venda e na entrega de um produto perfeito para o cliente. Mas o cliente ele precisa ser lembrado, porque as pessoas elas não acordam querendo fazer um serviço. Ou você acorda hoje e diz assim: ah, hoje eu acordei com vontade de fazer uma revisão na minha moto. Não, você só quer levar sua moto para a oficina quando ela quebra. Ah, hoje eu acordei com a vontade de levar o meu celular para fazer uma manutenção. Ninguém acorda pensando nisso. Então, quem é que tem que lembrar? É o fornecedor, é a pessoa que lhe atendeu por último. Ela tem que ter esse controle para cada 6 meses, 3 meses, 4 meses, um ano, ela mandar uma mensagem dizendo assim: ó, estou lembrando de você, você está com um ano que não anda na minha empresa, traga seu computador, traga seu celular, traga sua moto para fazer uma manutenção. Isso se aplica em qualquer área, pode ser um restaurante. Ó, a última vez que você andou aqui, tá com 30 dias, você nunca mais veio trazer sua esposa para jantar no restaurante ou lanchar. Então, o CRM é um aplicativo, é uma automação que ajuda vocês a organizarem melhor a vida dos clientes de vocês dentro da empresa. E o próprio CRM ajuda vocês a organizar isso. Tem alguns que são pagos e tem alguns que são gratuitos. Então, anota no seu caderno para você, na próxima vez que tiver um tempo, você pesquisar sobre isso. Como usar um CRM no meu negócio? Você vai dizer qual é o seu negócio, se é uma lanchonete, se é um restaurante, se é um supermercado, se você presta serviço, se você é pintor, entendeu? O que você for, você consegue usar o CRM para isso. Então, isso é CRM, é uma automação que vai ajudar vocês a ampliar o contato com os clientes. Uma outra coisa, nunca pense em crescer sozinho. Nunca pense em pegar o que você sabe fazer e enterrar. A Bíblia nos orienta que nós temos que pegar os nossos talentos e fazer eles produzirem 30 por 1, 70 por 1 ou 100 por 1. Você não pode enterrar o seu talento. Você tem que ensinar para as pessoas aquilo que você sabe. E como é que ensina? Treinando. E como é que treina? Colocando pessoas dentro da sua empresa, de forma que você sai de dentro dela e deixa uma pessoa no seu lugar, fazendo o seu trabalho por um certo tempo. E permita que essa pessoa cresça de tal forma que ela não caiba mais dentro da sua empresa e ela tenha que sair para que outra pessoa cresça e fique no lugar dela. E assim a sua empresa não para de crescer nunca, porque sempre vai estar renovando com pessoas novas. Um estudo mostra que um funcionário dentro de uma empresa há mais de um ano, ele não produz mais como ele produzia no começo da sua função. Um ano ele já está cansado, ele tem que sair ou sair ou ser promovido para outra tarefa. Ninguém consegue fazer com eficiência, com eficácia e com qualidade
uma tarefa mais de um ano a mesma tarefa. Então, você precisa renovar o seu quadro de funcionários. Ou promova-os, ou libere-os para prosperar fora. Então, treine pessoas de forma com que seu empreendimento, seu negócio, ele começa a andar sozinho. Você não pode pensar em você ficar escravizado dentro da sua empresa. A sua empresa, ela é um negócio, ela é um ativo que ela tem que crescer sem você. Você coloca o seu dinheiro lá, abre o negócio, instrui pessoas, treina pessoas e você já vai caminhar para outro lugar para abrir um outro empreendimento, deixar outras pessoas aprendendo, treinando, deixa o negócio rodar sozinho, já vai para outro. E assim você vai criando multinegócios até se tornar um ecossistema. Nós chamamos de ecossistema porque são muitas energias envolvidas juntas. Então, quanto mais pessoas você treinar, quanto mais pessoas você ensinar, mais pessoas você vai abençoar e mais abençoado você será. Então, você tem que ter esse princípio, tem que ter esse pensamento de não querer crescer sozinho. A maioria das pessoas fazem isso. Elas abrem um empreendimento e já pensam logo, eu não vou ensinar ninguém o que eu sei fazer, porque vão tomar o meu lugar. Não pensa assim. Pessoas que pensam assim não prosperam, não crescem. Você tem que treinar pessoas, ensinar o que você sabe para o seu negócio andar sozinho. Você só vai gastar energia lá dentro um certo tempo. Depois tem que parar com isso e ele tem que andar sozinho. Se ele não conseguir andar sozinho sem você, o melhor conselho é feche esse empreendimento que ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma pessoa que faz gestão pensa desse jeito e se chama líder. Ele se torna um líder. E não precisa ter uma empresa para pensar assim. Você pode fazer isso dentro de onde você está. Ok? Então, sempre quem trabalha com gestão, pensando em automação e pensando em acelerar os processos da empresa, ele sempre entrega mais do que ele promete. Sempre. Isso se chama over delivery. Você tem que vender um produto e sempre, sempre, sempre entregar mais do que você prometeu. Porque o cliente ele vai gerar uma dívida de gratidão para você nisso. Se você, por exemplo, tem uma oficina de moto, você pode fazer uma revisão na moto do cliente, ele pagou para você fazer isso, mas você pode fazer uma lavagem detalhada na moto dele, entregar a moto dele lavada, impecável. E sem dúvida, ele vai ficar muito feliz e vai voltar. Toda pessoa que faz gestão da sua vida, ela trabalha dessa forma. Quando eu era professor, eu não simplesmente vendia aula para os meus alunos. Além de eu entregar uma aula, um conteúdo de qualidade para os meus alunos, sabe o que eu fazia? Eu ensinava eles como eu gostaria de ser ensinado. Eu entregava mais do que eu era pago para fazer. Isso é over delivery. Então, eu mesmo na sala de aula, eu já trabalhava a gestão. Então, se você tem um supermercado e você atende muitos clientes, não só venda produtos, atenda o cliente com qualidade, dê um mimo para ele, um brinde, aqueles que estão mais ativos. Se você trabalha, por exemplo, com roupas, sempre você ganha brindes de perfume, dá um brinde de um perfumezinho para o seu cliente, e isso vai fazer com que ele fidelize a sua loja. E sabe o que acontece? Isso vai gerar uma dívida de gratidão. Não pense pequeno. Então, todo bom gestor, ele faz over delivery, ele sempre entrega mais do que ele vende. Então, você que está anotando essas informações, coloca assim, ó, a partir de hoje, tudo que eu vender, tudo que eu entregar, eu vou entregar mais do que eu prometi. Porque por mais que o cliente não recompense, o nosso Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, ele vai recompensar você de outra forma, com uma nova oportunidade, um novo emprego, a sua empresa, uns novos transportes, novas rendas, porque é assim que acontece. Quanto mais nós semeamos na vida das pessoas, mais colhemos. Então, o que eu vou te dizer essa noite? Seja gestor, entregue mais do que você prometeu. Então, por exemplo, ó, outra coisa que um bom gestor faz, ele não só vende um produto. Por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha fazendo churrasqueira.
Além dela vender a churrasqueira, ela pode vender o carvão. Além de vender o carvão, ela pode vender a própria carne para fazer o churrasco. Ela pode pensar que a maioria das casas que fazem churrasco no fim de semana tem piscina, ela já pode vender um produto para limpar a piscina, ela já pode vender, indicar um garçom para trabalhar lá, para o dono da casa ficar livre disso. Então, toda pessoa que é bom de gestão, sabe o que é que ele faz? Ele agrega serviços e produtos e nunca vende só uma coisa. Na minha empresa, nós trabalhamos com vários e vários serviços, exatamente por isso, porque o nosso cliente, ele tem necessidade para muitas coisas. Então, muitos dos meus negócios, das minhas empresas, elas nasceram pela necessidade que os clientes têm de serem atendidos. Por exemplo, antigamente eu tinha somente uma lan house. O que é uma lan house? Era uma casa que aluga computadores para as pessoas usarem. Então a pessoa ia lá e alugava por 2 horas, 1 hora um computador e ficava usando. Só que eu percebi que muitas pessoas não sabiam usar o computador e tinham vontade. Então o que eu fiz? Eu comecei a vender ensino. Eu abri um curso de informática, um treinamento de informática, que as pessoas iam e aprendiam a usar o computador e depois iam praticar na lan house. Então ganhava 2 vezes ao mesmo tempo, ensinando através do curso e alugando as máquinas. Então assim os empreendimentos vão crescendo. Então, se você tem uma oficina de carro, você pode ter um ponto para lavar o automóvel da pessoa. Você pode vender os produtos para ele lavar em casa. Então, tudo vai gerando negócios. Tudo vai gerando negócios. Então, pense em produtos que você possa agregar valor e entregar mais coisas para o seu cliente. Então, toda pessoa que é boa em gestão, ela tem essa mentalidade de crescimento, de agregar produtos e vender. Por exemplo, se você começou um empreendimento vendendo perfume, então você começa vendendo perfume, quando você começar a conquistar os seus primeiros clientes, você já começa a vender outras coisas, começa a vender relógios, joias, camisetas, e assim a sua empresa vai crescendo para várias dimensões, para vários lados. E depois que esse negócio se fortalecer, você começa a vender na internet, começa a entregar em outra cidade, começa a pensar numa filial, e assim você vai crescendo para todos os lados, e quanto mais sua empresa crescer, mais retorno financeiro vai ter, mais pessoas vão trabalhar e lhe ajudar, mais abençoado você vai ser, porque você está abençoando outras famílias. Então, pensa dessa forma. Um bom líder que quer ter gestão e quer usar automação para acelerar os processos da sua empresa, do seu negócio, sabe o que ele tem que fazer? Saber recrutar pessoas. Você não pode pegar qualquer pessoa e jogar dentro da sua empresa. Não funciona. Por quê? Porque esse funcionário ele pode gerar um problema futuro. Você só pode trabalhar com pessoas que elas estão dentro do seu mesmo propósito, que elas estão dentro da sua mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque se você colocar uma pessoa que ela não, como se diz, que ela não trabalha no seu mesmo pensamento, ela vai lhe dar problema futuramente. Então, você tem que aprender a recrutar pessoas. E como é que faz isso? Estudando. Estudando o comportamento das pessoas. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela está mentindo na entrevista, ela está mentindo na hora de pedir o emprego. Então, através do comportamento, do jeito que ela fala, da maneira que ela mexe os olhos, você consegue identificar se a pessoa realmente ela está falando a verdade ou não. Então, você tem que aprender a recrutar, que é para depois não sofrer no processo. Então, você tem que recrutar bem, tem que ter uma entrevista segmentada, você tem que contratar pessoas com ou sem experiência. Então, não precisa pegar os melhores, mas precisa ter as pessoas que realmente querem dar a energia delas pela empresa, até se efetivar. Então, uma pessoa que é boa em gestão, ela tem que ser boa em contratação de gente, porque essas pessoas elas não são contratadas para apenas serem funcionários, elas têm que ser contratadas para serem colaboradores, e esses colaboradores eles vão crescer junto com a sua empresa. A maioria das empresas hoje, elas não cresceram e não decolaram e não chegaram onde era para chegar, porque ela só contratou pessoas erradas.
Uma empresa que só contrata pessoas com a mesma linha de raciocínio, com o mesmo pensamento, sabe o que vai acontecer? Ela vai decolar na vida, porque essas pessoas elas vão dar o máximo delas lá dentro por um certo tempo, vão aprender e vão ser liberadas para prosperar e vão crescer poderosamente. Então, todo bom empreendedor, todo bom gestor, todo bom líder, sabe o que ele faz? Ele tem que saber contratar o funcionário para ele não lhe dar trabalho. E pense que seu funcionário ele tem que crescer da mesma forma que você cresceu. Todas as pessoas que passaram pelas minhas empresas, elas são incentivadas a crescer exponencialmente e colocar um segmento na mesma área. Tem muitas pessoas que já trabalharam comigo, que graças a Deus estão melhores e maiores do que a minha empresa. Por quê? Porque elas decidiram seguir esse raciocínio e foram empurradas para isso, para prosperar. Eu sempre ensinei as minhas habilidades, as minhas competências para as pessoas e venho treinando isso há anos. E automaticamente vai se tornando novos negócios. Ah, então você está treinando um concorrente? Não, eu estou treinando um parceiro, uma empresa parceira que quando eu não der conta de atender os meus clientes, eu vou indicar clientes para eles poderem crescerem também, e assim todo mundo vai crescendo junto. Não tem essa de concorrente. Quando nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito, empresas crescem juntos. Grandes empresas são feitas de grandes parcerias. Então, aprenda a recrutar pessoas e invista tudo que você tem nelas para elas poderem crescerem grandemente como você está crescendo. Não tem essa de você crescer sozinho. Não tem como. Não tem como você decolar sozinho. Você não tem energia para poder crescer sozinho. Você tem que investir em pessoas. Você tem que ensinar o que você sabe para as pessoas poderem também se desenvolver. E incentive e dê exemplo que você é líder e não chefe. Ser chefe é aquele chato que só cobra. O líder é aquele que ensina e anda junto com a equipe. Então, toda empresa de sucesso, todo gestor de sucesso, ele tem que pensar em automação. Se a empresa não couber tecnologia dentro, não dê segmento. Toda empresa hoje, nós estamos falando dessa era, da era digital, toda empresa ela só vai crescer rápido e com sucesso se couber tecnologia dentro. Qualquer negócio que a tecnologia não caiba, não entre. Então, toda empresa de sucesso ela precisa de 4 coisas. 3 coisas, na verdade, eu vou resumir para vocês, só 3. Anota para você não esquecer e depois de estudar mais sobre isso. Toda empresa ela precisa de processos organizados, processos claros. Como é que um processo é claro? As etapas de produção elas têm que ser simples e qualquer pessoa tem que fazer. E todas as pessoas têm que estar envolvidas. Processos. Empresa nenhuma cresce se seus processos não forem bem claros. Imagina que uma empresa ela tem um segmento de produção e um funcionário faltou e só ele sabia fazer. Imagina só, a produção inteira vai ser comprometida. Então, o que tem que acontecer? Toda empresa boa de processos, todos os colaboradores sabem fazer tudo, porque na ausência de um, a empresa não para. Por isso que é importante treinar todos os colaboradores, para que eles possam crescer junto com a empresa, entenda tudo, desde a contratação, ao financeiro, à produção, enfim, tudo. Toda empresa tem que ter gestão. Eu estou ensinando vocês como é que tem gestão aqui. E toda empresa precisa de ter tecnologia. Sem tecnologia, não vai. Não vai. Lembra do primeiro aplicativo que eu falei para vocês lá para ter uma boa gestão dos clientes? CRM. Não foi isso que eu falei para vocês? O nome do aplicativozinho? CRM, parece aquele registro do médico, CRM, que é para ter um contato melhor com o cliente. E para você ter um contato melhor com a sua empresa e você controlar a sua empresa de onde você está, porque com apenas um celular, um computador, você pode controlar a sua empresa de onde você estiver. Você não precisa estar dentro da sua empresa para poder controlar a empresa. Todo grande líder, todo grande empresário, empreendedor, ele não está dentro da empresa. A empresa anda sozinha sem ele, porque ele treinou pessoas para isso. Então, se você está pensando em tornar um negócio grande de forma que você sai de dentro dele, que esse é o foco de todo empreendedor gestor, você precisa dominar
um aplicativo chamado ERP. Anota aí, ó. ERP. O que é ERP? É um aplicativo que você vai ter um contato com a sua empresa. Você vai conseguir controlar a sua empresa de onde você estiver, ou com o celular ou com o computador. O ERP, ele é a sua empresa digital. Com ela, você pode facilmente falar com o seu superior, seu supervisor, seu gerente, os seus colaboradores podem falar com você de forma clara e organizada. Então, lembre-se, a sua empresa, para ela lhe dar liberdade, você tem que implantar o CRM, que é para a sua empresa falar com seus clientes, e o ERP, que é para a sua empresa falar com você, e você acompanhar todos os processos da sua empresa, todos os processos financeiros, os processos de compra, os processos de atendimento, o que está acontecendo no interior da empresa naquele momento. Então, a tecnologia, ela vai fazer com que você faça isso. Então, isso se chama ter gestão e colocar automação, colocar tecnologia dentro do seu empreendimento. E sem isso, a sua empresa não vai crescer. Na era que nós estamos vivendo, pode esquecer, você não vai crescer sua empresa sem tecnologia. Não tem como a sua empresa crescer se você não aplicar tecnologia dentro. Então, lembra, você tem que colocar uma tecnologia chamada ERP. ERP, anota aí no seu caderninho para você estudar mais sobre isso, que a nossa aula não dá tempo de explicar para vocês. ERP é um aplicativo que tem vários, tem pagos e gratuitos, que você pode controlar a sua empresa de onde você está. Controla tudo, tudo mesmo. Então, você que quer ser um gestor e quer usar automação, tem que colocar tecnologia na sua empresa. Pare de achismos. Hoje, muitos empresários só dizem assim: ah, eu não vou fazer isso porque eu acho que não dá certo. Ah, eu não vou colocar tecnologia não porque eu acho que não dá certo. Todo mundo tem um negócio de um acho que não dá certo. Vive de achismo e não faz nada e não tem resultado. Então, pare de achismos, faça um teste, rode um teste. Se não funcionar, procura outro. Se não funcionar, procura outro. Você só vai saber se não dá certo se você testar. Todo gestor, ele não tem negócio de acho, ele faz. Isso se chama teste. E os microtestes vão mostrar o resultado. Thomas Edison, que foi o cara que criou a lâmpada, essa lâmpada que ilumina nossas vidas hoje aqui, ó, ilumina nossa casa, nossos trabalhos, ilumina essa live que eu estou aqui com a lâmpada. Ó, foi Thomas Edison que criou. Mas para ele acertar essa lâmpada, ele fez 1000 testes. Algumas pessoas dizem que ele errou 1000 vezes, mas ele mesmo diz: eu não errei uma vez. Eu apenas descobri 1000 maneiras diferentes que a lâmpada não funciona. Entende? Então ele fez 1000 testes. Aí ele encontrou a lâmpada. E a lâmpada só tem evoluído e vai evoluir mais ainda. Então faça testes. Você que é gestor, você que é líder, tira essa palavra chefe da sua mente, da sua vida, que você não pode ser chefe nunca. Mesmo você estando trabalhando numa empresa, você vai ser um líder dentro dela. Você vai ser um empreendedor dentro dela. E se você já é um empresário, seja empreendedor dentro da sua empresa, não seja chefe. Senão a sua empresa não cresce. Aplique gestão, aplique automação e pare desses achismos. São os novos resultados que vão trazer uma nova cara para você e para a sua empresa. Mas sem testar não vai. Não tem como ter novos resultados sem fazer coisas diferentes. Muitos de vocês já vivem há anos rodando do mesmo jeito, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Há anos fazendo as mesmas coisas com os mesmos resultados. Não quer fazer nada diferente. Então, como é que vai ter um resultado diferente? Então, seja gestor, gestor do seu tempo, da sua vida, e estude sobre isso e aplique tecnologia. Toda experiência nova que você tiver vai lhe trazer uma memória nova. Preste atenção, os resultados só vêm assim. Você tem que ter uma experiência nova. Essa experiência nova, ela vai gerar uma memória nova na sua mente. Essa memória nova, ela vai lhe dar uma nova referência. Essa nova referência vai lhe dar uma nova decisão e a nova decisão vai lhe dar novos resultados. Porque o seu cérebro, ele quer economizar energia. Ele só quer
fazer as mesmas coisas sempre. E as mesmas coisas você já sabe, você já tem o resultado disso. Então você tem que se sujeitar a novas experiências. E como é que é essas experiências? Fazendo novos testes. Se você não fizer novos testes, você não consegue fazer isso. Tome decisão, tome, arregace as mangas, tome decisões. Sem essas decisões, você não vai ter essas experiências. Não vai, não vai, não vai. Porque o seu cérebro, ele já te conhece. Ele só vai querer buscar as referências que você já tem guardada. Então, as que tem guardado você já usou todas, então sempre você tem que se sujeitar a novas experiências. Por isso que eu falei no início dessa aula, você tem que ter um tempo para você curtir a vida. Pare de viver eu presa. As empresas hoje não é empresa, é eu preso. O dono está preso lá dentro e não sai por nada. Ele não tira um tempo para descansar, ele não tira um tempo para curtir a vida. E é nesse momento que ele vai ter as ideias poderosas para poder crescer. É essas experiências que eu estou dizendo. Porque toda a memória que o seu cérebro tem, ela é baseada nas experiências que você já viveu. Então, se você não viver novas experiências, você não vai ter novos resultados. Não vai. Pode ter certeza que você não vai ter novos resultados se você não criar novas experiências. Todo lugar novo que eu vou, eu tenho novas ideias. E eu aplico no meu negócio e funciona. Toda vez que eu decido fazer uma loucura, eu tenho novas ideias e essas ideias eu aplico nas empresas e a empresa cresce. Mas eu tenho que fazer os testes. Todo bom gestor, ele precisa saber também conversar com os clientes. Porque nós vivemos hoje num mundo que os clientes, eles dão trabalho também para pagar. Eles dão trabalho. Então você tem que ter um jeito de fazer cobranças inteligentes. O que é uma cobrança inteligente? É você saber falar com o cliente direitinho, saber se ele conseguiu fazer o pagamento, se ele não esqueceu, entendeu? Então tem que estudar um pouquinho sobre o comportamento humano para saber fazer essas abordagens. Todo bom gestor, ele também sabe fazer isso muito bem. Então você que é gestor, você tem que se preocupar com a parte financeira da sua empresa. Se você não se preocupar bem com a sua empresa, outra pessoa não vai se preocupar. Então, se você tem dificuldade na sua empresa com cobranças, estuda mais sobre isso. Não vai querer fazer de qualquer forma, porque você perde seu cliente e ainda perde o valor que você está nas mãos dele, tá bom? Então tem cuidado com as cobranças. Liga para ele, dá um oi, tudo bem. Pergunta se o pagamento dependia dele ou dependia da equipe, se a equipe esqueceu, o que aconteceu, se ele pode verificar por que o pagamento não foi realizado. Isso é uma forma inteligente de fazer uma cobrança para o cliente. Tenha cuidado, tá bom? E outra coisa, todo bom gestor, anota isso, que isso vai mudar a sua vida e da vida da sua empresa. Todo bom gestor que quer crescer com automação e com gestão, ele tem que saber separar o dinheiro dele da empresa. Lembre, a empresa é sua, mas você é um funcionário dela, é o líder dela. Então você tem um salário. Todo o dinheiro da empresa não é seu, é da empresa. Se você arrancar todo o dinheiro da empresa, ela vai quebrar. O problema das empresas hoje terem quebrado, a maioria delas, é só isso. A pessoa que é a dona da empresa acha que o dinheiro é dela e arranca todo o dinheiro e gasta como quer. E aí, na hora das despesas, na hora dos investimentos, na hora da aquisição dos produtos, vai comprar com o quê? Se ele tirou tudo. Então você tem que separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa. Não pode misturar, senão a empresa vai quebrar. Lixe, anote tudo que entra, tudo que sai, todas as despesas, todos os custos, todos os investimentos. Anote tudo, para onde está indo, quanto está voltando, para você ter uma base, certo? Ter uma base. Se você tem problema com isso e você não gosta de anotar, usa automação. Vou dar outra dica de outro aplicativo que você pode usar se você tem dificuldade para controlar o fluxo financeiro da sua empresa. Procura assim, ó, um aplicativo chamado Guia Bolso. Esse aplicativo vai ajudar vocês a poder controlar melhor a vida financeira da sua empresa. Então, já dei 3 exemplos de empreendimentos, 3 exemplos de aplicativos que você pode aplicar na sua empresa para crescer com o cliente
para crescer você, a empresa, e crescer a parte financeira dela. Exatamente, ó. Tem que ter a importância da educação financeira. Nós já fizemos uma live sobre educação financeira. Depois vocês podem olhar aí no Instagram ou no YouTube, né? Que vai ter lá essa aula sobre educação financeira. Então você tem que pensar nisso, tem que separar, não mistura seu bolso com o dinheiro da empresa. Você tem que tirar um salário para você tem que se pagar. Antes de pagar todo mundo, você tem que se pagar primeiro. Depois que se pagar, é que você vai pagar as outras pessoas. Entendeu? Mas tem que deixar um dinheiro que é para rodar dentro da empresa e a empresa não quebrar, continuar operando e crescendo e ela de forma que ela vive sozinha sem você, tá bom? Então o nome do aplicativo é Guia Bolso. Esse Guia Bolso vai ajudar você a controlar melhor a sua empresa. Então lembra-se que um gestor ele dá a cara a tapa. O que é dar a cara a tapa? É deixar as pessoas baterem? Não, é se expor mais. Cada vez que você se expõe mais, você vai aprender mais e vai ter novos resultados. Hoje eu estou me expondo. Por que eu estou me expondo nessa aula? Eu estou entregando um conhecimento poderoso para vocês. Por quê? Porque eu estou colocando a cara a tapa. Eu estou aprendendo com vocês. Eu tô dando uma aula para vocês, mas eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo. Entende? E cada vez que eu aprendo, eu vou ter mais resultado. Então, eu estou ministrando essa aula para vocês, ensinando vocês, estou aprendendo. O meu cérebro está aprendendo o tempo todo. E eu estou aplicando o tempo todo nas minhas empresas e elas não param de crescer, não param, não param. Ok? Então, uma semente para nascer, por exemplo, uma planta para nascer, você tem que colocar a semente. Plantou, ela vai ficar lá confinada, se expor à pressão, vai pegar a pressão, mas quando ela começa a crescer, pronto, não tem limite. Não tem limite. Não tem. Para finalizar essa aula, eu vou te dar só mais 4 habilidades, quatro, quatro habilidades que você tem que ter para não parar de crescer, para ser realmente um gestor daqueles top que faz qualquer empresa crescer exponencialmente e que seja a sua. Primeiro, adaptabilidade. Todo gestor ele tem que ter adaptabilidade. O que é isso? Saber adaptar as coisas. Se uma coisa não deu certo, adapta e faz ela funcionar. Quando aqueles celulares Xiaomi chegaram no Brasil, o carregador deles não ligava na tomada, porque lá na China o padrão é outro. O que tinha que fazer? Comprava um adaptador para conectar na fonte e ligar na tomada para carregar o celular. Assim tem que ser você, gestor. Cada vez que você se deparar com um problema e você não conseguir resolver esse problema, tente adaptar, fazer de uma outra forma, até que um momento você consegue resolver. Então, a primeira característica de um bom gestor é ser adaptável, ter adaptabilidade. Um bom gestor, ele tem visão do futuro. Eu sempre ensino nas minhas aulas, nas mentorias, quem é meu aluno já participou de algum treinamento, eu falo de viver no futuro do futuro. Todo gestor, empreendedor, ele tem que ter visão do futuro, porque ele vai lá no futuro e saca uma ideia que ainda não existiu, traz para o presente, faz ela crescer e se tornar o futuro. Então você traz o futuro para o presente e sem dúvida você cresce. Então todo gestor tem que ter visão de futuro. Todo gestor ele tem que amar problemas, ele tem que amar resolver problemas. Tem pessoas que quando dá um problema em alguma coisa já fica doido, não sabe nem como resolver. Todo bom gestor, ele ama resolver problemas. Então, ame resolver problemas, porque são nos problemas que se descobre os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes empresas e as pessoas de sucesso. É nos problemas que você melhora a sua conta bancária, porque você vai resolver. E toda pessoa que é resolvedor de problemas, ela é bem recompensada por isso. E, para finalizar, a última característica, eu tinha muita aula para vocês, mas não vai dar tempo, temos que encerrar. Você tem que ser generalista. Nunca seja especialista. Nunca saiba só uma coisa. Especialista quer fazer só uma coisa. O cara começa a ser mecânico com 15 anos de idade, dá 75 anos, 80 anos de idade e está sendo mecânico ainda. E se especializou, ele sabe fazer. Mas ele é especialista só numa coisa. Não seja. Seja generalista, saiba tudo.
Hoje é mais fácil listar as coisas que eu não sei do que as coisas que eu sei, porque é tanta coisa que eu sei que não dá para anotar mais. Então é mais fácil anotar o que eu não sei. Por quê? Porque eu não paro de estudar, eu não paro de aprender, eu não paro de me aprimorar, eu não paro de querer crescer. Então não seja especialista, seja generalista, aprenda tudo que você puder. Não seja especialista em muita coisa. Seja especialista só em uma, saiba muita coisa, porque uma hora você vai precisar fazer e não vai saber. E quem sabe, quem aprende, não depende. Então, todo negócio tem que ter um generalista. Sem generalista, o negócio não cresce. Não vai para frente. Não vai. E a dica final: não pare de investir nos seus conhecimentos. Não pare de aprender. Não pare de ser louco por conhecimento. E outra, ensine tudo que você sabe. Não cabe na minha mente. Se eu continuar só estudando, estudando, não vai caber na minha mente. Eu tenho que ensinar. Por isso que eu estou ensinando vocês, porque não cabe mais. Quando você começa a transbordar, a ensinar, a sua mente se expande para novos conhecimentos. Então, comece a ensinar as pessoas, tá bom? Se você ainda não comprou o meu livro, Alta Produtividade, vai no link da minha bio, compra lá, tem a versão e-book, você já recebe no seu celular, compra lá. Se você quer o livro físico mesmo, palpável, manda um direct, eu vou falar com você, eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Você que assistiu essa live, tá aqui ao vivo e ainda não me segue, segue lá, tá bom? Vou deixar essa live gravada, vai lá na live, compartilha, diz assim, a live foi top, ajuda essa live a chegar para mais pessoas que querem aprender, ser gestoras e ter automação na sua vida, tá bom? É, temos uma mentoria, você que está cansado dos seus resultados. Eu abri uma mentoria que vai começar agora semana que vem. Essa mentoria, nós vamos andar junto 4 meses. Nesses 4 meses, nós vamos poder acelerar a sua vida em até 3 anos. Ou seja, você vai trazer em 4 meses o que você faria sozinho em 3 anos. Então, me dê essa oportunidade de treinar vocês, de fazer vocês crescerem mais, de aprimorarem mais as suas habilidades, se tornarem mega empresários, mega empreendedores, famílias abençoadas e prósperas nessa terra, porque nós fomos chamados para isso, tá bom? Então, já vou encerrar essa aula. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E não para de aprender, não para de crescer. Estamos aqui toda quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira que vem vai ser um pouco mais cedo, porque vai ser a primeira aula da mentoria. Então, nós vamos começar às 6h30, tá bom? 6 horas, 6 horas, 6h30 a nossa aula vai começar. Então, já marca na sua agenda aí. Quarta-feira estamos aqui novamente, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fica com Deus.